Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 9 de português, destinada aos alunos do 6º ano. Nesta aula, farei a correção dos exercícios da gramática. Pegue a sua gramática, pegue o caderno, para que você possa acompanhar a correção das páginas 153 a 155 da gramática. Primeira questão. Leia os quadrinhos abaixo, com as personagens Gaturro e Ágata. Nos quadrinhos, nós temos aí as imagens e temos também a linguagem verbal. Então, no quadrinho apresenta aí um texto de uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. E aí, nós temos: ontem li que a felicidade está nas pequenas coisas. Letra A. O que Gaturro tem nas mãos? Para que serve esse instrumento? Observe o que Gaturro tem nas mãos. Gaturro tem nas mãos uma lupa. E a lupa, ela possibilita ver as coisas amplas, no tamanho maior. Então, Gaturro tem nas mãos uma lupa, que é um instrumento que possibilita ver as coisas em um tamanho ampliado, um tamanho maior, e Gaturro utiliza para que ele possa ter uma visibilidade melhor. B. O que Gaturro está fazendo? Observamos o que Gaturro está fazendo. Gaturro está observando aí os insetos e as sujeirinhas, que tem no chão. Ele está olhando com a lupa os pequenos insetos e as sujeirinhas no chão, observando os pequenos insetos e as sujeirinhas no chão. Então, ele, com o uso da lupa, ele consegue ver em um tamanho maior. C. Qual é a reação de Ágata? Observe que Ágata ela fica irritada, porque ela não entende o que Gaturro está fazendo. Então, a Ágata fica irritada, porque ela não entende o que Gaturro está fazendo com a lupa. 2. No último quadrinho, Gaturro diz: a felicidade está nas pequenas coisas. Ontem li que a felicidade está nas pequenas coisas. No último quadrinho. Letra A. Por que a palavra felicidade e a expressão pequenas coisas estão escritas com letras maiores? Observe, felicidade está nas pequenas coisas. Porque elas estão com letras maiores. Aí, para chamar atenção, para dar um destaque, nessa fala filosófica de Gaturro. Então, faz o destaque para que o leitor, para enfatizar, para que chamar a atenção do leitor a respeito dessa fala filosófica de Gaturro. B. O humor da tira é baseado na falta de compreensão de Gaturro. Em relação ao que leu, explique como Gaturro compreendeu o que leu. Gaturro aí, o humor da tira é baseado na falta de compreensão de Gaturro em relação ao que leu. Explique como Gaturro compreendeu, o que ele leu, que as coisas são pequenas. Ele fez essa compreensão, pequenas coisas com o sentido de coisas pequenas. Letra C. Explique a diferença de sentido entre pequenas coisas e coisas pequenas. Observe, pequenas coisas significa coisas corriqueiras, cotidianas, enquanto que coisas pequenas é de pequeno porte. E o texto a seguir responde às questões propostas. Câncer. Gato e cachorro. Os nativos de Câncer são sensíveis, vulneráveis e carinhosos. A astróloga Maria Helena Martins explica que eles são muito caseiros e adoram a maioria dos animais, sejam eles domésticos ou não, muito dependentes das outras pessoas. Vivem para cuidar dos que amam, por isso, precisam ter um animal de estimação que seja como se fosse seu filho. Além disso, a pessoa de Câncer precisa interagir
dar e receber carinho. Boa parte do tempo, conta a astróloga. Por isso, o gato e o cachorro são ótimas opções, por suas personalidades mais carinhosas. Então, o texto aí fala, né, do horóscopo de Câncer, né, os nativos de Câncer. Ele caracteriza aí, são sensíveis, vulneráveis e carinhosos. Terceira, o texto atribui algumas características aos nativos do signo de Câncer. Lembre-se que nós estamos estudando, né, a classe gramatical adjetivo, que o adjetivo ele caracteriza, ele especifica o ser ao qual ele se refere no contexto. Então, letra A. Que adjetivos são empregados para caracterizar os cancerianos? Os nativos de Câncer são sensíveis, vulneráveis e carinhosos. E são carinhosos. Outro que ele coloca aí são caseiros, né? E adoram a maioria dos animais, sejam eles domésticos ou não. São dependentes das outras pessoas, vivem para cuidar dos que amam. Então ele caracteriza como sensível, carinhoso aí, vulneráveis, caseiros e dependentes. B. No texto, qual é o substantivo a que esses adjetivos se referem? Aí nós temos os nativos de Câncer. Então, ele usa aí o substantivo nativos. Então, nativos é o substantivo ao qual os adjetivos se referem. Que os nativos de Câncer são sensíveis, são vulneráveis, carinhosos, são dependentes e são caseiros. Quarta questão. Leia este trecho. A astróloga Maria Helena Martins explica que eles são muitos caseiros e adoram a maioria dos animais, sejam eles domésticos ou não, muito dependentes das outras pessoas. Vivem para cuidar dos que amam. Observe aí que nós temos destacado eles, adoram, eles e vivem. A que ou quem os termos em destaque no trecho se referem respectivamente? Letra A. Os nativos de Câncer, então eles, nativos de Câncer, refere-se aí. São muitos caseiros e adoram. Quem é que adoram aí? Os nativos de Câncer. A maioria dos animais, sejam eles domésticos ou não. Aí, sejam eles domésticos ou não. Quem é eles que ele se refere aí? Aos animais. Muito dependente das outras pessoas, vivem para cuidar dos que amam. Então, nós temos aí os nativos de Câncer, eles adoram os nativos de Câncer, eles, os animais, e vivem os nativos de Câncer. Então, aí nós temos a alternativa correta, letra A. Na letra B, eles, os nativos de Câncer, ok. Mas adoram não é os animais, é os nativos de Câncer, então já está errada. Na letra C, a astróloga Maria Helena Martins explica que eles aí se refere aos nativos de Câncer e não às pessoas, portanto está errado. Letra D, os animais, eles aí, refere aos animais? Não, refere aos nativos de Câncer. Por isso, a alternativa correta é letra A. Quinta questão. Há no texto locuções adjetivas. Identifique-as e indique o substantivo a que cada uma se refere. No texto, os nativos de Câncer. Então, de Câncer aí é a locução adjetiva. Nós já temos conhecimento que a locução adjetiva são duas palavras ou mais, né? São mais de duas palavras, uma ou duas palavras que exerce o valor de um adjetivo, que vão estar caracterizando e especificando o substantivo ao qual se refere. Então, aí nós temos de Câncer, os nativos de Câncer são sensíveis, vulneráveis e carinhosos. Então, de Câncer, aí a locução adjetiva. Outra locução adjetiva no texto, precisam ter nesse trecho, precisam ter um animal de estimação. Então, de estimação aí refere-se a animal, ao substantivo aí, animal. Então, de estimação é uma locução adjetiva. Então, nós temos
Há no texto duas locuções adjetivas de câncer, nativos ou pessoas, e de estimação, animal. Sexta questão. Considerando a finalidade de textos de horóscopo, responda a. Como são os leitores que tais textos têm em vista? Esses textos se interessam ao público-alvo que gosta, de ler algo a respeito do horóscopo. Eles gostam de ler a respeito dos seus próprios signos. Então, aí é um público-alvo, é o público interessado em ler sobre horóscopo. Então, leitores que se interessam por horóscopo, gostam de ler o que é dito, pelo próprio signo. Então, é este público que se interessa por esse tipo de texto. B. Por que há no texto lido muitas palavras com função adjetiva? Observe, os adjetivos eles estão com a função de caracterizar, de especificar o substantivo ao qual ele se refere. Então, portanto, aí no texto, ele fazia aí uma caracterização às pessoas, aos nativos de câncer. Então, o adjetivo é a classe gramatical que tem o papel de caracterizar os seres e por isso o grande número de adjetivos no texto, porque eles estão aí, o autor caracterizou os nativos de câncer. Então, a sugestão aí da resposta. O adjetivo é a classe de palavras que tem o papel de caracterizar os seres. Assim, o grande número de palavras na função de adjetivo no texto, que caracterizam as pessoas do signo de câncer, os nativos de câncer. Mas se você colocou que os adjetivos, eles caracterizam, especificam um substantivo ao qual ele se refere, ele tem esse papel de caracterizar, de especificar, de dar qualidades, também está correto. Sétima questão. De acordo com o texto, dependendo do signo de uma pessoa e das características dele, há animais menos ou mais adequados para serem de estimação dela. Letra A. Você também tem essa opinião? Então, você que leu o texto, que respondeu as questões, responda essa questão, Você também tem essa opinião a respeito, que há animais menos ou mais adequados para serem de estimação? Letra B. Que animal você adotaria e por quê? Essas são suas sugestões, são as inferências do leitor a respeito do texto. Leia a tira a seguir de Fernando Gonçalves e responda às questões de 8 a 10. Sabia que você tem olhos lindos? A cor, as pálpebras arregaladas, as veias saltadas. Eles parecem dizer alguma coisa. Meu pescoço, Aí no último quadrinho. Oitava. O rato grande faz vários elogios à ratinha. A. O que ele admira nela? Observe. Ela admira os olhos, as pálpebras e as veias. Então, ele admira os olhos, as pálpebras e as veias. B. Que adjetivos o rato usa para caracterizar os elementos que ele admira? Observe, eu tenho olhos lindos. Então, lindos aí se refere a olhos. A cor, as pálpebras. As pálpebras, a cor, as pálpebras arregaladas. As veias saltadas. Então, eu tenho aí pálpebras arregaladas, eu tenho veias saltadas. Então, lindos olhos, arregaladas pálpebras e saltadas veias. Nona questão. A frase, eles parecem dizer alguma coisa, dará a entender que o rato vê os olhos da ratinha de que modo? Ele vê os olhos como comunicativo, sedutores, expressivos. E é isso que ele observa, são comunicativos, expressivos, misteriosos, sedutores, São essas características que ele observa nos olhos da ratinha. 10ª questão. Observe como a ratinha diz meu pescoço no último quadrinho. Que efeito de sentido resulta do emprego de reticência
da divisão silábica de pescoço e da repetição da vogal O no final. Observe. Nós temos aí, ó, pescoço. Observe aí que é como se ela estivesse o quê? Sufocada, né? São os elementos que sugerem que a ratinha está sufocada. E B. O que o modo como a ratinha fala permite supor sobre a sensibilidade do rato? Observe aí que é como se o rato fosse grosseiro, insensível, pois ele não percebeu, né, as reações da ratinha. Era um sinal de sufocamento. Então, você observa aí que ela vê isso, ele como grosseiro, insensível, né? Porque ele não percebe as reações dela. 11ª questão. Substitua as locuções adjetivas destacadas por adjetivos correspondentes. Letra A. Esse paciente apresenta características de cabelo diferentes. De cabelo aí, capilares, né? O adjetivo que se refere à locução adjetiva. Que a locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais palavras, né? Mais de uma palavra que esteja no valor de um adjetivo. Geralmente formada por uma preposição mais um substantivo. B. Eram tempos de ouro aqueles. Então, de ouro, áureos. Então, aí o adjetivo que refere-se à locução adjetiva de ouro. C. Vou estudar no período da tarde. Então, você tem aí da tarde, vespertino. Meu irmão no período da noite. Da noite, noturno. D. Os raios da lua batiam no alpendre da casa. Então, da lua, lunares. Então, nessa questão, você observou aí os adjetivos que são correspondentes às locuções adjetivas. Letra E. O tempo escurecia, nuvens de chumbo tomavam a paisagem. Então, de chumbo, aí, pumbleas, né? Que refere ao adjetivo que se refere à locução adjetiva de chumbo. Olha, observe que a locução adjetiva de chumbo se refere a nuvens, que é o substantivo. Então, o adjetivo, ele é especificador do nome. Esse nome é o substantivo. F. O parque de fábricas da cidade tende a aumentar. Então, de fábrica refere-se aí a parque, tem o valor de adjetivo, portanto, fabril é o adjetivo que corresponde à locução adjetivo de fábricas. G. Naquele trecho, nos dias chuvosos, as águas das chuvas encontravam-se com as águas do rio, das chuvas pluviais, do rio fluviais. Nessa aula foi feita a correção, né, das páginas da gramática e a atividade que vocês respondam gramática, páginas 157 e 158, questões de 1 a 5, no capítulo 10. Continue fazendo as tarefas, assistindo às aulas, estudando, persevere no aprendizado, procure ler bons livros e eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.